Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com a Patrícia Donato, uma grande profissional da área financeira que vai nos trazer muitas dicas. Patrícia, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite, Érica. É um prazer estar aqui. Muito bom ter uma profissional como você conosco aqui. E para que o público lá de casa te conheça, nossos telespectadores, eu começo sempre com a pergunta-chave. Quem é a Patrícia? Olha, a Patrícia, se eu for resumir para você, hoje eu acho que ela voltou a ser a sonhadora que ela era quando criança. Eu sou gaúcha, né, de nascença, vim para a região de Campinas há mais de 20 anos, quase 25 anos, mas lá no Rio Grande do Sul foi onde eu comecei a minha história de vida, né? Sou filha do meio de dois irmãos. E meus pais eram comerciantes, então assim, o acesso àquilo que hoje em dia é o meu trabalho já nasceu muito cedo. Legal. Esses pais eram muito batalhadores, empreendedores e tentavam dar pra gente o melhor. Só que o que a gente tinha de melhor ainda era o ensino de vida, né? E isso eu resgato como sonhadora, porque eu sempre gostei muito de escrever. E esses dias minha mãe encontrou uma cartinha que eu tinha escrito aos 6 anos de idade, que na legal. Terceira série, que dizia que eu queria mudar o mundo. Ai, que bacana. E aí, trazendo para os dias de hoje, o que eu tenho feito, que nós vamos falar mais tarde, é um pouco disso, de missão de vida, de transformação e tudo mais. Mas a grande dificuldade que a minha família passou foi quando, aos 11 anos de idade, meu pai faliu. E aí nós tivemos que remodelar toda a história, né, de padrão de vida, de escolhas e tudo mais. Minha mãe, sempre muito batalhadora, muito empreendedora, procurou dar os melhores caminhos, as melhores opções. E qual era o comércio que vocês tinham, Patrícia? Eles tinham uma rede de loja de calçados. Calçados. Isso em que cidade, lá no sul? Na região das Missões, no Rio Grande do Sul. Um pouco longe daqui. E frio também? Frio também, bastante frio, principalmente no inverno, na época que tinha que ir para a escola, a gente sentia muito isso. Mas assim, foi sempre uma vida de muitas experiências, né? Porque hoje minha mãe mora mais próximo de Porto Alegre, meus irmãos também estão em cidades maiores, mas eu nasci num lugar, uma cidade muito pequena. E, inclusive, era uma cidade de origem alemã, então a gente aprendeu muito sobre a cultura alemã, as comidas e tudo mais. As coisas boas também vieram no pacote. Claro. E como é que foi, Patrícia? Aos 11 anos, seu pai faliu, e aí? Como é que foi essa história? Eles faliram não só os negócios, eles faliram no casamento também, eles separaram, né? E a minha mãe assumiu as crianças, éramos 3 adolescentes, meu irmão que era criança, tinha 5 anos. E aí nós tivemos que começar uma nova vida, inclusive ela mudou de cidade, foi morar na cidade dos parentes dela. E isso tudo fez com que a gente apoiasse, né? Sim. Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, fui auxiliar de raio-x, mas eu era datilógrafa. Legal. Esses cursos que entregam a idade da gente, né? E sempre ajudando a ela e percebendo que ela fazia tudo pra gente conseguir um dia estudar, um dia trilhar o nosso caminho. E uma coisa muito curiosa que é legal de hoje, né, a gente como professora e dando palestras e tudo, com 6 anos de idade minha mãe começou a me dar um curso de oratória. Ela pegava um microfone e começava a fazer a gente entrevistar uma irmã, a outra, pra gente saber falar, saber se expressar. Isso é o que eu tô te falando da bagagem de vida. Que bacana. Porque ela não tinha estudo, mas lá, desde criança, a gente aprendia a declamar poesia e um monte de coisa que é da cultura, né? E isso desenvolveu o ser humano. Então, esse despertar de onde eu quero estar, o que eu quero desenvolver, nasceu muito cedo. Que bacana. E aí a vinda para Campinas foi bem mais tarde, né? Eu casei muito cedo, casei com... Casou lá ou casou aqui? Casei lá. Lá. Com 17 anos, eu casei grávida. 17? Do meu filho mais velho. E daí nós, 4 anos depois de casada, nós decidimos vir conhecer Campinas, porque minha irmã morava em Campinas. E eu me apaixonei pela cidade. E aí meu esposo quis ficar também, e aí nós ficamos e mudamos. Com 20 anos de idade, tudo é mais fácil. Tudo, né? mais fácil. Então nós começamos uma história em Campinas, aí eu fui fazer minha faculdade depois dos 30 anos, enfim, sempre priorizando também a educação das crianças e o que a gente queria em família, né? Certo. Que era para mim sempre foi o principal valor. E você fez faculdade de quê, Patrícia? Eu fiz faculdade de administração em Vinhedo, depois eu fiz uma especialização em negócios pela Metrocamp. E aí fiz cursos livres de docência, fiz uma certificação em coach recentemente. Legal. E coisas que eu preciso para atuar no negócio no que eu tenho que você hoje. faz. Isso. Mas
Mas aí, como é que foi essa sua carreira? De auxiliar de datilografia A empreendedora. a empreendedora. Conta um pouquinho para mim, como é que foi tudo isso? Eu passei 20 anos em ambiente corporativo. Corporativo, tá. Isso, Aí em você finanças. sai do raio-x e vai para a empresa. E lá no Rio Grande do Sul mesmo, já antes de vir embora, eu tinha feito um curso de informática, já estava evoluindo. Já. E chegando aqui, coincidência ou não, eu não acredito muito em coincidência, mas eu já fui trabalhar numa empresa dentro da área de contas a pagar. Legal. Empresa pequena, era um escritório de contabilidade de pequeno, médio porte, e aí dali em diante sempre foram funções dentro da área administrativa financeira. Certo. Então eu cheguei a trabalhar em indústrias químicas, trabalhei na NET, fui transferida para São Paulo, trabalhei na Globocabo por algum tempo, sempre na área de controladoria e finanças. Tá. E com o desejo de fazer minha faculdade. Sim. Aí quando eu voltei de São Paulo para Valinhos, Vinhedo, que eu fui trabalhar numa indústria química, aí eu tive a oportunidade de ter uma bolsa e fui fazer a faculdade. Nesse período você já era mãe? Já tinha minha segunda filha, que é a Duda. Então você tem dois filhos. O Guilherme e a Eduarda. Tá. E hoje são filhos já praticamente formados, né? Porque Certo. o tempo não perdoa. Não. Então, essa trajetória de vir para Campinas e ter que batalhar a vida também me trouxe muita consciência daquilo que hoje é o meu trabalho, que é a educação financeira. Mas eu tinha que driblar e escolher o que eu podia fazer com aquilo, porque a gente trabalha 10, 12 horas por dia. Sim. E às vezes não consegue estudar direito, ou não consegue fazer línguas. Então tudo isso eu tive que ir adiando alguns planos para primeiro priorizar a família, primeiro priorizar aquilo que era mais importante. Naquele momento para você. Momento, exatamente. E aí, como é que foi? E aí fez a faculdade, continuou trabalhando? Aí depois da faculdade, já as oportunidades também melhoraram, né? Em seguida eu fui para uma empresa de materiais cirúrgicos em Campinas. E lá eu tive um desenvolvimento de carreira mais rápido, porque eu estava diretamente associada ao dono, né? E aí, área financeira ainda? Área financeira. Ali eu atuei também no administrativo, RH, um pouco de gestão de qualidade, aprendi muita coisa. E ali eu já estava fazendo também minha especialização. Ok. E depois disso, eu decidi que eu não queria mais a carreira no ambiente corporativo, eu queria carreira solo. Tá. E aí eu fui empreender como consultora empresarial. Isso, aí você já desligou da empresa? Já, eu pedi a conta, eu pedi para sair. Patrícia, fala uma coisa para mim. Quando foi esse momento que essa chave virou? Quando eu percebi que trabalhar para os outros talvez me levaria a demorar mais até as minhas conquistas. Tá. Então, a meta estava definida. E empreender é algo que eu sempre quis, porque eu via minha mãe fazendo, né? E no paralelo, quando a gente ficava desempregado ou quando a gente tinha algum tipo de aperto, que nós vamos falar um pouquinho depois, eu estampava camiseta, eu já fiz bolachinha, tinha uma veia empreendedora ali esperando para ser desenvolvida, né? Mas também tinha o medo de não ter estabilidade de um registro CLT, né? Tá. Então eu ficava nesse meio termo. Mas aí, quando os filhos vão crescendo e a gente consegue ver que precisa se encontrar profissionalmente, aí eu não tive dúvida, o que eu queria, né? E as coincidências que eu falo que no mesmo ano em que eu me tornei empreendedora, o meu marido também. E ele muito mais por oportunidade, eu por escolha. Tá. E aí dava aquele medo, né? E agora? Como vai ser? A gente tem que se pagar, que é a primeira coisa que a gente pensa quando empreende, né? Sim. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse que tomar consciência das escolhas muito rapidamente. Ok. Para não perder a oportunidade. Sim. E o que você falaria hoje para quem está nos assistindo, Patrícia? Você acha que essa pessoa que está aí querendo tomar essa decisão vale a pena? Sobre empreender? É. Eu acho fácil falar sobre empreendedorismo. Tá. Mas eu acho difícil olhar para a realidade que o Brasil tem. Tá. Muitas pessoas começam a empreender por um sonho. Ok. E a gente tem que empreender por um objetivo. É. Porque sonhar, eu pergunto às vezes para as pessoas nas palestras, se você abrir a sua empresa hoje, você espera quebrar em 5 anos? Provavelmente não. Não. Mas a estatística mostra que quebra. Se não estiver estruturado ou com um plano bem pronto para aquilo que o mercado quer. Então, empreender eu acho que é o caminho. Eu acho que o Brasil cresce muito mais com o empreendedorismo, né? E acho que se você quer, você tem que fazer. Só que você tem que, para isso, se respaldar. Outra coisa que eu falo muito, comece a empreender paralelamente ao que você já tem. Isso. Ao que é seguro, né? Então, esse eu acho que é o caminho, não mais fácil, mas o mais de potencial de sucesso. E empreender naquilo que conhece, né? Também.
Lembra aquela avalanche de franquias na década de 90? Sim. Eu já encontrei muita gente em Campinas fechando os negócios porque fala, eu não tenho mão de obra profissionalizada, eu tenho que ficar no meu negócio sábado e domingo, não foi para isso que eu investi, né? Sim. Então, essa realidade é que eu acho que a pessoa tem que ponderar antes de fazer a escolha. Patrícia, fala uma coisa para mim. Quando a gente fala de dinheiro, eu posso dizer que eu estou falando de comportamento? Totalmente. É o que eu quero deixar de mensagem aqui hoje. Tá. Porque as pessoas pensam que tem que trabalhar para o dinheiro, né? É. Só que elas se tornam escravas disso. E o comportamento, que são as escolhas, que são esses sonhos que a gente está falando, isso é que vai levar elas a escolherem melhor o que fazer com o dinheiro. E o dinheiro não vai brotar, né? A gente é capaz de produzir algum dinheiro e precisa aprender a lidar com ele. E não achar que, se eu acertar na Mega Sena, eu estou feliz da vida. Sim. Só que a maioria, né, 8 em cada 10 acertadores perde o dinheiro em 5 anos. Porque é comportamental. É comportamental. E porque não se compra tudo, né? A gente precisa ter essa essência, esses valores para dizer, olha, o dinheiro é o meu suporte, mas não é o meu motivo de viver. Ok. E hoje, o seu trabalho hoje é o quê, Patrícia? Hoje eu sou educadora financeira pessoal, ou seja, eu cuido do bolso das pessoas. Certo. E essa minha vontade veio da consultoria empresarial, porque eu ia lá, organizava toda a gestão de uma empresa e, como eu digo, não conseguia mudar a cabeça do dono, né? Certo. E isso me causava muita frustração. Eu achava que era tempo perdido e dinheiro também. Porque não é só processo, né? Implantar processo, né? Não, e porque a maioria dos pequenos empreendedores tem aquele vício, né, de misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio. Tá. Aliás, nem separa desde o início, né, que seria o correto. Então, isso faz com que as pessoas se percam muito rápido numa trajetória que poderia ser sustentável. Entendi. Então, como eu chego na vida das pessoas é através da dor, através da insatisfação. E as famílias, muitas famílias falidas pelas más escolhas, pelo alto padrão de vida, sabe? Porque tem vergonha. A maioria das pessoas tem vergonha de falar de dinheiro. Patrícia, existe algum comportamento que você falaria assim, não, esse é o ponto da pessoa se perder no meio do caminho em relação ao dinheiro? Existem, na verdade, 2 tipos de pessoas. Então você não vai falar agora. Eu vou pedir para você que está aí em casa, continue nos assistindo, nos aguarde, que eu quero ouvir quais são esses 2 tipos de pessoas, né, que se perdem. Talvez você que esteja nos assistindo faça parte de uma dessas parcelas, né, Patrícia? Talvez. Eu espero você. Volto já. Olá, estamos de volta em mais um bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Patrícia Donato, praticamente a dona do dinheiro, né, Patrícia? E a Patrícia está nos contando aí a sua história empreendedora e vai nos dar muitas dicas nessa área de educação financeira. Mas, Patrícia, me conte, eu perguntei para você se existe algum comportamento chave, né, que define, né, que faz com que essas pessoas acabem se enrolando, virando uma bola de neve no meio das dívidas. Sim. E aí, Patrícia? Os 2 principais, Érica, que fazem as pessoas mudarem o rumo da vida, um deles é o comportamento em relação ao status. Tá. Então, quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer adquirir coisas, né, materiais, e não pensa no futuro, não pensa em prevenir, em prevenção. Então, isso faz com que ela esteja cada dia mais consumista, e quando ela vê, o padrão de vida dela aumentou e ela não se deu conta. Certo. O segundo comportamento é o da pessoa que tem medo de pedir ajuda. Então, a gente não tem educação financeira, né, na escola ainda. Sim. A gente, às vezes, os nossos pais sabem um jeito de fazer as coisas, mas não serve tanto mais pra gente. E aí, as pessoas têm medo e têm vergonha. Então, elas pegam empréstimos automáticos, elas acham que aquele problema só aconteceu com ela, não vai acontecer novamente, né? E o que eu costumo dizer é assim: se você tem um problema que você caracteriza financeiro, se eu te der o dinheiro hoje, esse problema nunca mais vai acontecer?
E aí a pessoa fica assim, né? Não, vai estar resolvido e tal. Nunca mais é recorrente o que você fez, né? Para ficar endividado. Se a resposta for não vai voltar a acontecer, é um problema comportamental. Sim. Né? E isso eu vivenciei com os meus filhos. Porque assim, lá em casa eu não fui muito consultora atuante, mas eu tinha um laboratório, né? Se eu tinha despertado em mim o interesse de entender de finanças, eu via a diferença de duas crianças criadas no mesmo ambiente, pelos mesmos pais e tudo mais. O meu filho mais velho, ele gostava de socializar com dinheiro. Então, quando ele tinha uma mesada ou algo assim, ele comprava o que era para ele e ele pagava para os amigos. Tá. Era um jeito de compartilhar o dinheiro, ou seja, de certa forma o dinheiro já trazia felicidade, né? Tá. Num olhar assim, bem pouco polido. Certo. A minha filha não. Você dava um dinheiro que poderia ser uma mesada ou algo assim, ela deixava metade em casa. Aí eu perguntava por quê? Ela falava, vai que eu preciso. Então, entendi. os dois comportamentos já estavam ali, né? Evidentes. Certo. Só que ao longo da vida, o que vai acontecer? Um deles vai querer sempre ganhar mais para viver mais coisas, mais experiências, e o outro vai sempre querer guardar mais para ter mais seguranças. Certo. Mas isso cansa. Tem uma hora que tem que buscar o equilíbrio, né? Certo. Então, isso que eu tenho visto as pessoas fazerem e se envolverem na hora que a dor aperta. E normalmente um país em crise, como aconteceu com o nosso, que já passou por várias crises, faz com que as pessoas tenham que tomar decisões. E essas decisões normalmente são momentos, assim, às vezes até dramático na vida das pessoas. Certo, certo? Porque elas começam a vender coisas, ou elas param de pagar as dívidas e ficam com o nome protegido, não é? E aí a vida começa a travar. Então, imagina, ok, que o ser humano e o brasileiro também é muito criativo para dar a volta por cima, para empreender, até na informalidade. Mas isso é muito desgastante. E isso faz a pessoa se afastar da educação financeira, por incrível que pareça. Porque ela se sente cada vez menos capaz. Sim. E também porque ela não sabe, às vezes, que existe um profissional que pode ajudá-la. Né? E aí ela vai pegando a opinião de quem não é um bom exemplo. Né? Eu tive um aluno lá em Mogi Guaçu. Ele falou que ele me compra tudo à vista. Aí eu falei, mas por quê? Porque não precisa também ser tão extremos. Radical, né? Ele falou assim, porque a frase preferida do meu pai é que você não é ninguém se você não tiver um carnê. Ou seja, o pai dele comprava tudo parcelado e aquilo dava uma insegurança para ele. Ele falou, ele vou fazer exatamente o extremo. Ou seja, nenhum dos dois é tão bom, sabe? Eu acho que se o pai dele adquiriu algumas coisas na vida, ok. Mas precisa ter o equilíbrio de guardar dinheiro, de saber comprar à vista para fazer uma boa negociação. Então, como que tudo começa na vida financeira de uma família? Vamos lá. Começa primeiro pelo orçamento. Ok. Quanto eu ganho, quanto eu posso gastar e quanto eu guardo. Exatamente. Certo? Se a pessoa não consegue ter essa visão e esse equilíbrio, ela já está precisando de ajuda. Ok, sensacional. Né? Porque assim, o orçamento familiar nada mais é do que as escolhas do dia a dia. Sim. E tem muita gente que mistura e acha que existe uma relação de dinheiro e poder. Pode ser que exista no capitalismo e em todas as coisas que a gente vê no mundo. Certo. Mas dentro de casa, no seu bolso, nem sempre. Porque quantas donas de casa você conhece que tomam decisão e que não são as provedoras? Sim. Elas é que sabem se precisa comprar roupa, se vai sair para um passeio, isso não mesmo. Então, a gente precisa separar a questão da decisão de que poder é ter dinheiro, é ter poder, ou ter poder é ter dinheiro. E uma coisa importante também, tem aquela máxima, né? Acabou dinheiro, acabou amor, né? Quantos casamentos são destruídos pela falta de competência de um dos casais, do casal, ter essa noção de que a partir do momento que você casa, né, existe um comum acordo que precisa ser discutido, né? Sim, e outra, esses acordos, eles não vêm da quantidade de dinheiro ou de quem toma a decisão. Sim. Eles vêm da cultura de cada um, dos valores. Sim, porque não é uma competição. Isso, né? Exatamente. No orçamento de casais, o que eu tenho visto muito é assim, essa questão de quando eles começam um relacionamento, cada um paga a sua parte. Sim. Ou querem dividir tudo, né? Dividir conta, dividir o que cada um paga. Isso é um risco muito grande, porque você falou do quanto as pessoas brigam por causa de dinheiro. Sim. 7 entre cada 10 casais que se divorciam têm um motivo financeiro. Exatamente. Mas nem sempre há falta. Não. Às vezes é a questão de não saber como lidar com o dinheiro, né? E a gente
tem que se observar no dia a dia. Por exemplo, eu falo muito dos meus exemplos de casa, Sim. né? Eu gosto muito de estudar e muito de viajar. O meu marido já gosta mais do conforto de casa. Tá. Então, se eu tiver que trabalhar para os objetivos dele, talvez eu me desmotive. Mas pensa comigo, se ele tiver uma casa confortável, eu vou usufruir. Ok. E se eu comprar as minhas viagens, ele também vai comigo. Lógico. Mas assim, se você estiver trabalhando só pro objetivo do outro, dá uma sensação de que não tô fazendo por merecer, ou se algo der errado, a culpa é do outro. Sim. Entendeu? Então tem que separar. E a transparência é muito importante. Sim. Porque muitas vezes um toma decisão, né? Acaba muitas vezes velando muitas coisas que daí o outro não está sabendo. Exato. E ninguém engana todo mundo o tempo todo, Sim. né? E a outra coisa, a decisão, ela vem, por exemplo, alguém quer dar um presente pro outro. Mas vê valor onde não tem. A gente precisa entender como o outro quer ser amado. Exatamente. Né? Envolve o afeto, envolve... Né? Às vezes um elogio, uma carta, às vezes algo assim que toca a pessoa, não tem preço. Vale mais do que o dinheiro. Vale mais do que o dinheiro. Exatamente. E tem gente, eu já tive um caso de uma cliente que ela falava que ela não aceitava presente do namorado, porque ela se sentia com o amor sendo comprado. Então, nisso que eu estou te falando que o comportamento afeta. Sim. Não sei se o meio que ela foi criada ou como ela definiu isso, mas ela entende que se a pessoa está dando alguma coisa para ela, está querendo comprar afeto. E não é assim, né? Cada um ama de um jeito. Então, tudo isso é relevante na hora de decidir ou analisar o consumo das famílias. Patrícia, eu trabalho com recolocações de profissionais no mercado. E nós temos aí, infelizmente, algumas empresas que têm sim restrições de contratar um profissional que esteja com o nome em algum órgão, que, né, Serasa, alguma coisa nesse sentido. Isso. O que você poderia dizer? Porque quando a gente levanta essa ficha, a maioria das vezes as dívidas, elas são dívidas de cartões de crédito, de roupa, de sapato, de bolsa. Então você vê que é um descontrole por parte dessa juventude que está aí. O que você poderia dizer assim de dicas, né? Porque você começou nos falando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o orçamento. Isso. E depois disso, Patrícia? Saber o quanto eu ganho, o quanto eu gasto. Para os jovens que ainda moram com os pais, né? Que são... eu também tenho um caso em casa que o meu filho mais velho fez isso. Ele estava morando conosco e ele extrapolou o limite do cartão de crédito. E quando eu falo em extrapolar, não é 5 mil, 10 mil. Eram R$800. Só que no universo que ele ganhava 1.200. Porque ele era estagiário. Então, qual era a realidade? Ele chegou com esse discurso para mim, como mãe, né? Mãe, me empresta um dinheiro, que isso nunca mais vai acontecer. Eu pergunto a você e a qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora. Vocês acham que isso nunca mais ia acontecer? Se ele gosta de socializar com dinheiro. Então, o que eu falei para ele? Eu falei, você vá até... Primeiro eu falei, não. A gente tem que aprender a falar não também para os filhos. Aí eu falei, vá até a sua gerente do banco, negocie esse cartão, primeiro cancele, negocie, pague as parcelas de acordo com o seu salário e volte a usar o cartão se você sentir a consciência que você está me dizendo que você tem. Ele ficou mais de um ano sem cartão de crédito, pagou em parcelas pequenas, mas o mais importante de cancelar o cartão de crédito é estagnar os juros. Entendi. Porque tem gente que fala assim, não consigo pagar o cartão de crédito. Aí começa a pagar o mínimo. Essa bola de neve toma uma proporção em 6 meses que não cabe mais no seu bolso. Então, isso é como uma torneirinha, você tem que fechar o quanto antes. E só deixar o cartão de crédito em casa também não resolve. Porque a dívida está lá no banco, tá na administradora e tudo mais. Então, o ideal é ir lá, conversa com a gerente, cancela esse cartão e parcela essas dívidas. Isso é válido para empréstimo também, Patrícia? Também, para renegociar. A pessoa tem 2, 3, 4 empréstimos no mesmo banco ou em bancos diferentes, não tem problema. Ela vai e negocia com o banco que ela tem mais relacionamento, para ela ter uma taxa menor e quita tudo. Só que o mais importante, de novo, falando em orçamento, essa parcela tem que caber dentro do orçamento. E é assustador. Hoje em dia, 20% do salário das pessoas são para pagar cheque especial, juros de conta atrasada. Isso também as pessoas não olham. Por exemplo, tem uma conta de energia que vence dia 5, mas eu recebo dia 10. Então, ou eu pago a conta atrasada todo mês, ou eu pago a conta em dia e uso cheque especial. Entendi. Falta de equilíbrio total. E quem disse que a gente não pode mudar o dia do vencimento de uma conta? Não é? Então, essa falta de clareza e de consciência que as pessoas não têm. Os jovens, só para a gente fechar esse ciclo aí,
tem uma dívida, está com algum problema de gerar renda para resolver a dívida, procura fazer algo informal, paralelo, sabe? Vender brigadeiro, dar aula particular, levar cachorro para passear, não sei. Uma renda focada em acabar com a dívida. Ok. Isso é muito interessante. Patrícia, eu ficaria aqui com você. Tem tanta coisa que eu queria te perguntar, mas infelizmente a gente já estourou praticamente o nosso tempo. Tá. Então, a gente sempre reserva esse último minutinho, que é um momento para você. Para você agradecer quem você quiser agradecer, para você falar um pouquinho aí da tua empresa. Fique à vontade, aquela câmera é sua. Tá legal. Esse momento é seu. Obrigada, Érica. Eu queria agradecer primeiro a você, é claro, Obrigada. E a TV por me receber, a oportunidade de falar de educação financeira. A minha marca chama-se A Dona do Dinheiro. Hoje é uma consultoria em educação financeira para transformar a vida das pessoas. Eu faço trabalhos sociais, palestras, faço também a consultoria individual e dou cursos. E moro na região de Campinas, mas atuo em todo o Brasil, como se for necessário, como puder, né? Te acho na internet. Eu faço atendimento via Skype também e tenho sessões avulsas para essas pessoas que precisam de um orçamento, olhar para o orçamento. Eu chamo de raio-x online. Ele é para ver a saúde financeira das pessoas. E no Instagram tem @Dona do Dinheiro, tudo a Dona do Dinheiro. Você encontra lá, estou começando o canal no YouTube também. Legal. E assim, é levar conteúdo para as pessoas perderem o medo, né? Isso. Romperem essa barreira. E aí depois a vida vai ficar mais tranquila. Muito bom. Obrigada. Muito bom ter você aqui, Patrícia. Muito obrigada. Como eu disse, ficaria aqui horas conversando para perguntar tudo. E eu tenho certeza que quem está lá em casa nos assistindo também gostaria de perguntar muitas coisas, mas nada impede que nos contate e a gente possa esclarecer. Você que ficou conosco até agora, eu agradeço demais a sua estada aí. Um beijo enorme e nos veremos no próximo programa. Tchau, tchau.